Dito, caçar veado é perigoso? Perguntou o Birigui. Às vezes aparece lobo, respondeu o irmão na cama ao lado. Mais raro, onça. E se aparecer? Com um tiro, o pai mata. E se ele errar? A gente galopa. E se o cavalo cansar? A gente corre. E se a onça pegar? A gente morre. E Dito apagou a luz. Eu acho que eu comecei onde quase todo mundo começa, na literatura, né? Pela poesia. Né? Só que eu acho que, enfim, eu tenho suficiente senso crítico para saber que era muito ruim, né? O que eu tentava fazer, na verdade. E um dia, enfim, eu insistia, né? Eu tenho essa coisa cabeçuda do ariano, né? De insistir, insistir, insistir. E por algum motivo, um dia eu achei que, enfim, tive uma ideia, falei, bom, acho que vou fazer um poema. Como eu tinha tido a ideia, não consegui fazer o poema, mas consegui escrever algo sobre essa ideia, né, em prosa. E eu falei, bom, eu acho que eu me sinto mais confortável aqui, é onde a coisa flui melhor. Né? E aí comecei a escrever contos, pequenas narrativas. E o Birigui não foi, enfim, um livro, digamos, infanto-juvenil, mas não foi exatamente um projeto. Eu não tinha uma ideia de fazer um livro infanto-juvenil. Eu simplesmente comecei a escrever e a história está muito colada nesse personagem, o Birigui, que é um menino, seus 6, 7 anos, né, que vive uma experiência de iniciação, mas me interessava o olhar do menino, né? Como é que ele enxergava aquela circunstância que ele estava vivendo, né? E aí o narrador, é um livro narrado em terceira pessoa, mas muito colado, né, na visão desse menino, como uma câmera que tivesse sobre o ombro dele, enxergando o mundo e sendo contaminada, né, por essa visão de mundo do Birigui. Então eu comecei a escrever a história e tem a ver um pouco com experiências que eu vivi na minha infância, enfim, o universo rural, né, esse universo das caçadas, e todo esse mistério, né, que envolve isso, os bichos, os animais, né, e é algo da memória também, não é algo que vem da memória, que vem dessa espessura do tempo, né, de uma certa dimensão do tempo que já passou e que é visto de outra perspectiva, mas recuperando alguma coisa do olhar da criança. Então eu acho que isso é uma coisa que pulsa no livro. E é um livro ilustrado, né? Que conta a história, portanto, desse menino cujo pai é caçador e ele então é levado a essa experiência, né? Quer dizer, é um rito de passagem onde pela primeira vez ele vai acompanhar o pai, né, e o irmão mais velho, que já teve essa iniciação e tal, numa caçada ao veado, que é uma prática que existiu e existe ainda, de certa maneira, no sul de Minas. Né? Mas, então, essa dimensão da experiência vivida, mas também imaginada, né, e de uma certa geografia, mas que é uma geografia mais subjetiva, uma geografia da memória, dos afetos, é que eu acho que faz essa narrativa. Mas eu colei no menino e comecei a escrever, e lá pela segunda página eu falei, bom, eu acho que isso é um relato que poderia ser caracterizado como uma literatura infanto-juvenil, né, porque tem essa perspectiva. O Zé Eduardo Gonçalves, por exemplo, fala do Birigui como um falso livro infantil. Porque, na verdade, eu acho que o que o livro infantil faz é expandir, né, o universo de leitores. Né, através da linguagem, através do tema, ter essa dimensão de ampliar, né, esse universo e ser acessível para uma criança que está recém-alfabetizada, 6, 7 anos, até 106, 107. Né. Eu acho que isso e tratar o leitor de qualquer idade como um ser inteligente, né? Não imbecilizar o leitor, né? Com essa prosa que às vezes eu acho que é um pouco essa prosa às vezes usada na literatura
infantil, juvenil, esse tati-bitate ali, como se a criança não tivesse acesso a uma linguagem que explore as potencialidades, né, da construção literária. Claro que isso envolve um nível de linguagem, um léxico que é usado, mas que é totalmente acessível, pode ser totalmente acessível. Né? Mas como é um livro que também a narrativa é feita também pelas imagens, né, pelas ilustrações do Odilon Moraes, e o projeto gráfico, né, que trabalha com a impressão no papel craft, então é interessante porque quando o Odilon leu a história e quis trabalhar junto nessa narrativa, ele percebeu a história como se desse num lugar mais agreste, no sertão. Tanto que as imagens e os desenhos dele situam a narrativa um pouco numa região de sertão, uma região mais árida, que não tem propriamente a ver com a minha experiência, né? Que eu vivi, que de certa maneira foi a matriz, a base para a história. Mas porque ele percebeu, claro, a história através da linguagem. Né? E tem uma ressonância, talvez, um pouco do João Guimarães Rosa, né? Que é uma outra referência de leitura para mim importantíssima. Né? Meu livro de cabeceira é O Grande Sertão Veredas. Né? Então eu acho que é interessante, porque quando eu vi as ilustrações dele a primeira vez, eu tomei um susto, falei, uau, é um lugar totalmente diferente do lugar que estava no meu imaginário. Né? Porque, claro, ele percebe a história narrada através da linguagem. E a linguagem remete um pouco a esse universo do sertão literário, né? Da nossa literatura brasileira e tal. Então eu acho que o Birigui, ele caminha por aí, quer dizer, e também uma história narrada visualmente, não é? Dá para perceber, eu acho que aí o Odilon captou muito bem no texto, quer dizer, ele dá uma dimensão cinematográfica, né? As ilustrações são um pouco percebidas como frames, né? De filmes ou stills, né? Aquele momento congelado, e ele tem muita experiência, né? Tem muito talento. Acho que ele conseguiu criar uma narrativa paralela visualmente, né? Que não está inteiramente a serviço do texto, mas está através de contrapontos e de conexões com o texto, claro, mas está contando a história visualmente também.